A número legal, declara aberta a 9ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 8ª sessão, realizada no último dia 31 de março. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Antes de iniciar nossa ordem de trabalho, consulto a doutora Renata Sestari, muito digna procuradora de contas do Ministério Público de Contas do Tribunal, a respeito de eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência. Ok. Passamos, então, à nossa pauta estadual. Relato o item 1 da pauta, CDHU e o município de Buritama, repasses para a construção de unidades habitacionais. Analisando os autos, não merece prosperar os argumentos, documento apresentado, em vez de o mesmo não esclarecer as objeções levantadas pela fiscalização, especialmente quanto ao plano de trabalho elaborado, omissão de infraestrutura, ensejando inexigibilidade do convênio. Diante do exposto, em especial a manifestação de ATJ, meu voto é no sentido da irregularidade do convênio, aplicando-se os incisos 15 e 27, devendo oficiamento também à Prefeitura. Em discussão, votação aprovado. 2 e 3 em conjunto, contratos de CDHU e prestação de contas de convênio. Ajustes tiveram manifestação favorável da Casa. Meu voto acompanha os órgãos da Casa IPF e MPC pela regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, votação aprovado. Item 4. Trata-se de recurso ordinário interposto pela servidora admitida no Hospital Regional de Osasco. Relatório disponibilizado, oferece um histórico, a PFE, a TJ, chefia, SDG e MPC, manifesto pelo conhecimento não provimento. Em preliminar, conhecido no mérito, entendo que não existem elementos aptos a modificar a decisão. O fato de que a servidora está de licença sem remuneração não desautoriza a aplicação do artigo 37(16) da Constituição Federal. Acompanho os órgãos da Casa e MPC, meu voto nega provimento e mantém a decisão. Em discussão, votação aprovado. Item 5 a 14, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Stadini, senhor conselheiro auditor substituto, Dr. Márcio Martins Camargo, representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários. Item 5. Versa sobre o balanço geral da Companhia Paulista de Eventos e Turismo, da CPTUR, exercício 2011. A instrução é dividida. Acompanha a SDG. A CPTUR, constituída em 2010, encontrava-se no exercício em processo de estruturação de suas atividades, não possuindo à época geração de negócios que suportassem suas despesas. Quanto ao resultado orçamentário negativo, que foi o principal apontamento das contas, os repasses efetuados pelo Estado reduziram o déficit a níveis suportáveis. Assim, voto pela regularidade das contas, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 6 e 7. Ok. O item 6 trata de contas da Fundação Oncocentro de São Paulo, exercício 2012, e o item 2 cuida das contas da Fundação de Pesquisa e Ensino em Ciências da Saúde de Bauru, FUNPEC, exercício de 2010, entidade classificada perante esta Corte como Fundação Estadual de Apoio. Relatórios individualizados já disponibilizados. Não foram constatadas deficiências quanto ao aspecto econômico e financeiro que pudessem comprometer as contas de ambas as entidades, podendo as impropriedades detectadas ser conduzidas ao campo das recomendações. Assim, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das contas, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das ressalvas consignadas no corpo dos respectivos votos.
Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, os itens 8 e 9, senhor presidente. Ok. Referidos itens dizem respeito ao acompanhamento da execução do contrato celebrado entre o Estado de São Paulo, DR, Rodovias Integradas do Oeste S.A., SP Vias, e Artesp, tendo por objeto concessão onerosa da malha rodoviária estadual, lote 20, nos períodos de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012 e de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, respectivamente. A documentação juntada aos autos noticia que a concessionária vem cumprindo suas obrigações contratuais, restringindo-se o apontamento à fiscalização ao fato de que o relatório quanto à regularidade dos atos foi assinado pela diretora-geral e não pelo secretário da pasta. Trata-se, assim, de falha formal que pode, nessas condições, ser relevada e conduzida ao campo das recomendações. Diante do exposto, acompanha a instrução unânime, favorável, voto pela regularidade do acompanhamento da execução do contrato de concessão nos períodos em exame, devendo, entretanto, a origem observar a respeito às instruções deste tribunal. Em discussão, votação, aprovado. O item 10 versa sobre o primeiro termo aditivo ao contrato celebrado entre FURP e Sanofi, Aventis Farmacêutica Limitada, tendo por objeto a prorrogação da vigência contratual por 6 meses e o acréscimo do objeto em 25%. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade do instrumento em exame. Em discussão, votação, aprovado. O voto do relator. Registro aqui que a FURP agora chama-se Chopin Tavares de Lima. Muito merecido, que foi ele o criador. Então, muito bem. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 11 e 12. Ok. Referidos itens tratam de contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado pelo IPT e a OFC, Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Limitada, tendo por objeto o fornecimento e instalação de módulos organizacionais. Tratam ainda de representação formulada por Tecnogeral Comércio e Representação de Móveis Limitada, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no certame. A instrução é dividida. As alegações da representação não se mostraram procedentes, já que sua desclassificação decorreu de sua identificação em momento anterior ao estabelecido. Quanto à questão da marca, foi exigida apenas a sua indicação na proposta em relação aos produtos ofertados, não havendo a imposição de que o produto fosse de determinado fabricante. Não obstante, entendo com a SDG que a licitação padece de irregularidades que comprometeram os atos em exame. A insuficiente comprovação da compatibilidade dos preços com os de mercado, a exigência de que o fabricante declarasse que estava em desacordo e solidário com a garantia do produto e a exigência de registro no CREA do fabricante do produto, configurando o compromisso de terceiro alheio à disputa, não autorizam um juízo favorável da matéria. Diante do exposto, voto pela improcedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa individual aos responsáveis de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, também, senhor presidente, os itens 13 e 14. Ok. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Secretaria da Administração Penitenciária à Sociedade Esperanto de Tupi Paulista, no exercício de 2010 e 2011,
objetivando a cooperação na prestação de assistência material à saúde jurídica, social, religiosa, psicológica e ao trabalho aos presos da penitenciária de Tupi Paulista. Relatórios individualizados já disponibilizados. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Márcio. Márcio, que relatará o item 15 a 19. Sem antes, eu devo fazer uma... Não está. No número... É que o item 1 houve um problema no número aqui. Não. Está certo. É 3914. Daí. Sim, mas no voto que eu li um outro voto que não... Mas o voto que o senhor mandou para a mesa é daí. Talvez esteja lido. Ah, tá. Mas o voto escrito está certo. Tá. Então, deixo para retificar aqui, antes que dê confusão. O item 1, eu citei CDHU, na verdade, era DAEE e ETC, Empreendimentos. E é o que estava na nossa pauta. Na hora de ler, eu acabei lendo equivocadamente. Segundo o doutor Sérgio, o problema foi no computador. Então, como isso é possível, nós não terminamos a nossa sessão, eu queria retificar o item 1, que, na verdade, não é esse contrato do CDHU e da Prefeitura de Buritana, mas é o Departamento de Águas do DAEE, foi o que foi encaminhado aos senhores, e é o que está na pauta, e é o que o Ministério Público também tem contato. E, na verdade, eu acabei por confusão... A manifestação é pela irregularidade, igual ao que eu coloquei, mas houve a troca das partes. Se há alguma objeção em retificar, não. Então, está retificado. Agora a palavra ao conselheiro Márcio, mas tem que tirar aquele outro de lá. Não, está certo. Ele está certo. Cumprimento o senhor presidente, Roque Cittadini, o senhor conselheiro Sidney Beraldo, a senhora procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, procuradora da Fazenda, doutora Hélida, secretário-geral, doutor Sérgio Rossi, demais presentes. Em conjunto, itens 15 a 18 da pauta. Uma instrução unânime pela regularidade. Item 15 trata de termo de retificação e ratificação a contrato entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, a Prodesp, e o consórcio Poupa Tempo de Marília para a implantação do posto Poupa Tempo localizado naquela cidade. O item 16 trata de licitação, contrato e termos aditivos celebrados pela Fundação Padre Anchieta com a empresa Coração da Selva Transmídia Limitada para a produção de programas de debate. O item 17 trata de termo de aditamento a contrato celebrado pela Secretaria do Estado da Cultura e a empresa Incorplan Limitada visando a execução de obras e serviços de readequação de espaços de edifício daquela secretaria. O item 18 trata de convênio firmado pela Secretaria do Estado da Saúde com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos para a prestação de serviços de assistência à saúde aos usuários do SUS. Com os relatórios previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações constantes dos votos. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 19, em exame e prestação de contas decorrente de convênio referente aos recursos repassados no exercício de 2012 pela CDHU, a Prefeitura Municipal de Angatuba, objetivando a produção de 212 unidades habitacionais de 2 dormitórios. O convênio, o primeiro termo aditivo e as prestações de contas dos exercícios 2010 e 2011 foram julgados regulares. A TJ, Chefia e PFE opinam pela regularidade. O breve relatório. Não houve questionamentos acerca da correta aplicação dos recursos financeiros pelo município de Angatuba,
restando ainda justificados os atrasos na construção das unidades habitacionais. Com o relatório previamente disponibilizado, encurto razões, acompanho a instrução e voto pela regularidade da prestação de contas do exercício 2012, sem prejuízo da recomendação constante do voto. Em discussão, votação, aprovado, voto do relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, pela PFE, passamos à nossa sessão municipal. Relato item 20, representação de José Carlos Zanato, vereador de Jaú. Constatada impropriedade pela fiscalização e pela SDG relativa à isenção de tributo em ofensa ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante à questão do repasse feito à Associação Solonense, não foram verificadas irregularidades. Procede parcialmente a representação, cópias serão encaminhadas à Prefeitura e Câmara na forma de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 20. Eu tenho esqueci. Tem uma sustentação oral, por equívoco, eu ia chamar antecipadamente, mas a doutora Gina Coppola, a quem eu me desculpo por ter relatado, e relato, portanto, é o item 23 da pauta. Trata-se do contrato da Prefeitura de Botucatu e a construtora Souza Araújo, construção de unidades habitacionais. A matéria houve juntada de memoriais. As questões apontadas tratam-se de violações da súmula 23 e 25 desse tribunal. Com a palavra a doutora Gina Egrégio Tribunal. Coppola, me desculpe. Coppola. Egrégio Tribunal, senhores conselheiros, senhor secretário-diretor-geral, douta procuradora do Tribunal do Ministério Público de Contas, eu venho à presença de Vossas Excelências para falar em nome da Prefeitura Municipal de Botucatu, e, para isso, eu serei bem sucinta, não vou demorar mais do que 2 ou 5 minutos, porque a matéria é muito simples. E é apenas um item que está sendo impugnado, na verdade, que é a exigência do atestado de aptidão técnica, juntamente com a certidão de acervo técnico, que é o chamado CAT, que foi exigido em conjunto esses dois requisitos para a capacitação técnica dos licitantes. O que se pretendeu aqui não foi, de forma alguma, afastar a participação de licitantes ou restringir a participação. Foi apenas de procurar o mais capacitado para desenvolver esse objeto, que foi de construção de casas populares. Existem várias ocorrências de construção inadequada de casas populares, com prejuízo da segurança dos próprios munícipes. Então, o que a Prefeitura de Botucatu pretendeu foi justamente contratar a empresa mais qualificada para desenvolver esse objeto e construir as casas com o máximo de segurança possível. Por isso, exigiu empresa que já tivesse desenvolvido exatamente esse mesmo objeto. Existe, inclusive, um julgado desse egrégio tribunal, no sentido de que a exigência da aptidão, do atestado de aptidão técnica, juntamente com o CAT, não restringe a participação de licitantes. Trata-se do TC 1746, 989, 1316, no qual foi julgado o seguinte, inclusive esse acórdão já foi juntado nos memoriais. Foi julgado o seguinte: a propósito, questão análoga foi recentemente discutida pelo plenário desta Corte, em sessão de 26/6/2013, quando do julgamento do exame prévio de edital número 1259-989-135, ocasião em que não foi considerada restritiva a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional acompanhada da certidão de acervo técnico CAT, conforme se extrai do voto condutor do acórdão. Contudo, compreendo que a medida possibilita asseverar grau de certeza e segurança aos atestados operacionais, tendo em vista que a CAT é um documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, órgão de controle do exercício profissional neste âmbito de atuação, ao mesmo tempo em que não revela para mim uma irregularidade. E, nesse caso presente, nenhum licitante foi inabilitado por não ter apresentado CAT,
mas sim por ter apresentado CAT com objeto que não se enquadrava no objeto licitado, para outras obras, outras reformas que não se enquadravam exatamente no objeto licitado. Uma delas foi a concreta promissão, que apresentou CAT de reforma de supermercado e de construção de cabine hospitalar. Outra, a SAG Engenharia, apresentou CAT de construção da sede da Associação dos Funcionários Públicos Municipais e reforma do Poupa-Tempo. E outra, a Siqueira e Campos, apresentou CAT de reforma de telhado e construção de sanitário, ou seja, nenhum dos CATs apresentados se adequava ao objeto licitado, exatamente por isso elas foram inabilitadas, e não porque não apresentaram CAT acompanhado da certidão, do atestado de aptidão. E nenhuma dessas licitantes apresentou qualquer recurso contra a sua inabilitação. Nenhuma delas manifestou interesse em recorrer conforme a ata de classificação já juntada, já consta dos autos. Então, nenhuma delas manifestou interesse, nenhuma delas entendeu que essa exigência estava em desacordo com a legislação ou com as normas do Tribunal de Contas. E o que ocorreu nesse caso foi simplesmente o atendimento ao edital, que é a lei interna, e que não tinha nenhuma irregularidade ou nem estava em desacordo com a lei. Por esses motivos, excelências, eu peço que seja julgada regular a concorrência aqui apreciada e o consequente e subsequente contrato celebrado. É o que se requer. Muito obrigada. Ok. Eu vou retirar o processo da pauta para reexaminar, vou fazer com reinclusão automática na próxima semana. Agora, os exemplos que a doutora Gina nos deu não me sensibilizaram muito, mas eu vou examinar com cuidado, porque alguém que faz uma reforma de poupa-tempo, alguém que faz... infelizmente, infelizmente não, eu acho que felizmente nós não podemos exigir que a obra, que quem constrói uma obra tenha construído uma exatamente igual. Se ele construiu algo que se aproxima da construção, mas eu vou examinar, doutora Gina. Eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima semana deste processo. E agora o relato, o item 21, 22 e 27. Anota aí, Sérgio. 21, 22 e 27. Senão o 20 já foi relatado? Como? O 20 já foi relatado? O 20 eu relatei antes dela, inadvertidamente relatei antes da defesa da doutora Gina. Então, eu relato o item 20, 21, 22 e 27. Tratam-se de parceria, convênio e prestação de contas, Prefeitura de São Bernardo, as contas de repasse de São José dos Campos, tiveram manifestação favorável da Casa e eu vou acompanhar o voto pela aprovação dos presentes processos. Em discussão... Senhor presidente, o item 21, nós temos alguns votos com o mesmo CIP, que a instrução sempre é divergente. Eu gostaria de vista para a gente poder conhecer essa instrução. Então, fica o 22 e 27. Tira o 21, né? Isso. 21 é vista ao conselheiro Márcio. O 23... Voltou o 23? Ah, não, eu já retirei de pauta, foi feita a sustentação oral. Agora eu relato, portanto, 24 a 25. Prefeitura de Olambra, Hospital Sampou, deve ser bom um hospital com esse nome, fornecimento de pessoal médico para porque podia ser São Paulo, né? Mas o São Paulo está ruim mesmo. Pessoal de médico para pronto atendimento. Relatório previamente disponibilizado, a contratação afrontou diversos dispositivos, violou o princípio da licitação e jurisprudência, restrição na competitividade, reforça o juízo à exigência de comprovação de experiência anterior. Meu voto acompanha a Casa e vota pela irregularidade aqui dos atos apreciados. Em discussão,
votação aprovada. Agora o item 26. Prefeitura de Sumaré e Sociedade Humana Despertar. Mas e uma sociedade desumana? Não, será que... Bom, quer dizer, não é de animais, então, né? A menos que siga a linha do Papa, que viu a alma até em cachorro. O relatório já foi previamente disponibilizado. A municipalidade também não consegue justificar o apontado pela fiscalização, subcontratou a cooperativa, e os órgãos da casa falam pela irregularidade, e meu voto é também pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. Item 28 são as contas de 2 córregos. O ponto de maior controvérsia foi a aplicação do recurso do Fundeb. Ficou em 99,80, que após a defesa ficou em 99,97, em que pese os argumentos do Ministério Público de Conta, a falha, como temos decidido, não é capaz de ensejar a rejeição de conta por jurisprudência ampla nesse tribunal. Na verdade, a parcela faltante é de R$3.000, que será utilizada no período imediatamente posterior. Meu voto, portanto, é pelo parecer favorável, conselheiro Beraldo. É favorável meu voto às contas aqui em exame. Em discussão, votação aprovada. Narandiba, item 29. Falhas de ordem formal, o município cumpriu todos os itens obrigatórios e eu acompanho os órgãos da casa pelo parecer favorável das contas aqui em exame. Em discussão, votação aprovado. Item 30, embargo de declaração de Itaiúva, 2009. Em preliminar, afasta a nulidade pleiteada. O juízo sempre, e conheço o embargo de declaração, o juízo deve sempre se posicionar sobre os fatos nos autos, sendo desnecessário se pronunciar sobre todos os argumentos alegados, quando já possui razão bastante para solidamente decidir. O embargante procura rediscutir o motivo do julgamento, restando, portanto, inexistente a imperfeição apontada. Portanto, o meu voto nega o pedido de embargo aqui oposto por Itaiúva, mantendo-se a decisão. Nada de imperfeito. Em discussão, votação aprovada. Hoje o meu computador não está exatamente bom. Item 31. Ex-prefeito de Sudmenute, Celso Torquato Junqueira Franco. Sentença julgou ilegais atos de admissão. Em preliminar, conheço. No mérito, conhecido. No mérito, assim como a TJ, vejo que o apelo não reúne condições de reforma. Em que pese a posterior realização de concurso, a defesa não logrou demonstrar a regularidade. Meu voto é pelo desprovimento, mantém-se a decisão. Em discussão, votação aprovada. 32, recurso ordinário. Cosmópoli, ex-prefeito, sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, conhecido. Afasto a alegação de cerceamento de defesa, pois a sua notificação e consequente publicação se deu nos termos determinados pela lei orgânica do tribunal. No mérito, as questões que ensejaram a desaprovação não são inéditas e estão sedimentadas em jurisprudência desta Corte. Considero que os 2 recorrentes foram multados em 300 UFESP cada um e parece sensato a redução do multa formulada pelo atual prefeito, que não obstante tenha afirmado os 2 aditamentos. Nessa conformidade, meu voto é pelo desprovimento do recurso apresentado e pelo provimento parcial do apelo do atual chefe do Executivo apenas para reduzir a 160 UFESP. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Sidney Beraldo, itens 33 a 49. Vossa Excelência tem a palavra. O item 33 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Itaquaquecetuba e Carlos Simões dos Reis, EPP, para aquisição de 36 mil kits de material escolar. A exigência de amostras personalizadas de todos os licitantes, contendo dois dos itens especificações excessivas,
foi o responsável pelo alijamento de 7 dos 8 participantes, acarretando a contratação da empresa que apresentou a maior proposta e cuja diferença de preço em relação ao menor valor equivaleu a 115%. Acresça-se ainda a exigência de regularidade fiscal, abrangendo tributos sem relação com o objeto licitado e a falta de planejamento no dimensionamento das quantidades de kits. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com a aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 34 e 35, senhor presidente. Ok. Referidos itens versam sobre o pregão presencial para registro de preços, respectiva ata e contratação mediante a notas de empenho celebrada entre a Prefeitura de Peruíbe e King Limp, Comércio de Produtos de Limpeza Limitada, tendo por objeto a aquisição de materiais de escritório. A segregação dos 124 itens licitados em apenas 3 lotes, um dos quais contendo 110 itens e aglutinando produtos de natureza distinta, além do detalhamento dos itens colocados em disputa, restringiu o universo de potenciais interessados, redundando na participação de apenas 2 proponentes para cada um dos lotes. Ademais, a exigência de produto de procedência nacional configura condição ilegal e potencialmente restritiva, reiteradamente condenada no âmbito desta Corte. Acompanho, portanto, a instrução unânime desfavorável e voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 36 e 38. O item 36 diz respeito a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação pela Prefeitura de Valparaíso e Fábio Aparecido Prates Pereira para a contratação de shows artísticos das duplas Pedro Henrique Fernando e Rio Negro Solimões e João Bosco e Vinícius. O item 38 trata de contrato celebrado com a inexigibilidade de licitação pela Prefeitura de Paulínia e Brambila Eventos Limitada para a contratação de shows durante festejos carnavalescos de 2011. O artigo 25, inciso 3, da Lei de Licitações exige que a contratação de profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo nos 2 casos. Entretanto, a contratação se deu por intermédio de empresa interposta. Além disso, não há nos autos qualquer manifestação acerca do valor contratado e de sua compatibilidade com o preço de mercado. Na esteira de precedentes desta Corte, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e de ambos os contratos, aplicando multa aos responsáveis. No item 36, 160 UFESPs. E no item 38, 500 UFESPs. A Prefeitura de Paulínia gastou, no Carnaval de 2011, 1.474.000 contratando shows. Acho que 500 UFESPs é pouco, viu? Um caso desse. Mas é como voto, senhor presidente. Senhor relator, o item 37 não está na... Vossa Excelência, é 36 e 38. 37 está fora. Em seguida, relato 37. Ah, tá bom. Ok. Em discussão, 36 e 38. Votação aprovada. O item 37 versa sobre o contrato celebrado com inexigibilidade de licitação pela Prefeitura de Valparaíso e Valtair Vilela de Socorro, ME, para a contratação de show musical com a banda Estrela Super Show. Neste caso, Valtair Vilela de Socorro, de acordo com uma documentação juntada aos autos, é o diretor comercial da banda,
restando atendido, portanto, o artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações. Em decorrência, voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Item 39, em exame, contrato celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu, SAMAI, e a empresa Soing Terraplanagem, Pavimentação e Construção Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento de água. Em exame também o primeiro termo de aditamento, que acrescentou serviços complementares um montante de 21,73% do valor global inicialmente contratado. A instrução é desfavorável. A obrigação de que a visita técnica fosse realizada por um engenheiro, responsável técnico da licitante, detentor de atestados de responsabilidade técnica compatíveis com o objeto licitado, em um único dia e com 2 horários pré-determinados. E a vedação de somatória de atestados acabaram por restringir a competitividade, no caso, reduzida a participação de um único proponente. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo de aditamento, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 40 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Guarulhos e a Pro Guaru, tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza em unidades da Secretaria da Saúde. A instrução é dividida. O único aspecto suscitado, a inclusão no valor mensal e total do contrato de montante referente a pagamento de horas extras, não possui o condão de macular a regularidade da matéria, podendo ser alçado ao campo da advertência. Ressalto, aliás, que a contratação anterior, celebrada entre as mesmas partes e apresentando objeto similar, foi julgada regular por esta Corte. Voto, portanto, pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 41 a 44. Ok. Os itens versam sobre contas das câmaras municipais de Buritama, Arco-Íris, Palestina e Guapiaçu, relativas ao exercício de 2013. A instrução unânime favorável, os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, item 45 e 46. Ok. Referidos itens tratam das contas das prefeituras de São João, de Iracema e Miracatu. A instrução é unânime favorável. Foram atendidas as duas contas em exame. Nas duas contas em exame, os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados bons resultados econômico e financeiro no exercício. Acompanha a TJ, Ministério Público de Contas, e voto pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 47. Trata das contas da Prefeitura de Uru. O município deveria ter depositado em conta vinculada do Tribunal de Justiça do Estado a quantia de R$ 278 mil referente a precatórios não quitados nos exercícios de 2010 a 2012, tendo pago apenas R$ 28.136,06, restando pendente a importância de R$ 250.218,71. Acompanho a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Uru, exercício 2013. Em discussão, votação aprovada. Item 48. Recurso ordinário interposto por Wilson Carlos Rodrigues Borini, ex-prefeito do município de Birigui, em face de decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação, com fundamento no inciso 7
do artigo 24 da Lei de Licitações e as subsequentes aquisições de combustíveis da Petrobras, Distribuidora S.A., no montante de R$ 283.638. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. O senhor relator conhecido. Verifico, todavia, a presença de questão prejudicial de mérito a ser abordada. O julgamento da matéria em exame é privativo das câmaras nos termos do artigo 56, inciso 9, do regimento interno deste Tribunal de Contas, e não do julgador singular, tal como ocorreu nos presentes autos. Desta forma, voto pelo conhecimento de ofício da nulidade da sentença referida, com oportuno encaminhamento dos autos ao relator originário para as devidas providências. Em discussão, votação aprovada. Item 49. Recurso ordinário interposto por Antônio Donizete Cícero, ex-prefeito do município de Irapuru, em face da decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 28 professores, realizadas no exercício de 2009 por meio de processos seletivos simplificados, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos correspondentes atos de admissão. A instrução é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as contratações vigoraram por períodos curtos, estendendo-se no máximo pelo prazo referente ao ano letivo de 2009, considerando que foram apenas 28 as contratações temporárias no período examinado, destinadas exclusivamente à área da educação, e que a prefeitura local procurou regularizar a carência de profissionais na área, encaminhando o projeto de lei para a criação de novos postos de trabalhos docentes, que não foi aprovado pelo Poder Legislativo. Entendo que a necessidade temporária e excepcional de interesse público estava presente na ocasião. Diante disso, voto pelo provimento do recurso, a fim de que sejam consideradas regulares as mencionadas contratações e determinando o respectivo registro e com o cancelamento da multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Márcio Martins de Camargo para os itens 50 e seguintes. Senhor presidente, itens 50 e 51 eu retiro de pauta. Ok. Agora, em conjunto, itens 52 a 58, com exceção dos 55. Ok. 52 a 58, menos os 55. Ok. Com instrução unânime pela regularidade. Item 52 trata de licitação e decorrente contrato celebrado pela Prefeitura de Mairiporã com a empresa Construrban Limitada para a realização de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares. Item 53 trata de convênio firmado pela Prefeitura de São João da Boa Vista com a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros para a prestação de serviços no pronto-socorro municipal de assistência médica e pediatria. O item 54 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Pirassununga com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia do município, tendo por finalidade a prestação de serviços de urgência e emergência no âmbito do SUS. Os itens 56 e 57 tratam do convênio, 3 termos aditivos e da prestação de contas do exercício de 2009, firmados pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia do município, visando as ações e serviços de saúde aos munícipes da região. O item 58 trata de prestação de contas do exercício 2010, decorrente do convênio firmado entre a Prefeitura de Agudos e a Associação do Hospital de Agudos, visando a prestação de serviço de atendimento médico de urgência SAMU. Os relatórios foram previamente disponibilizados. Considerando a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos praticados, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, os votos do senhor relator. Em votação, aprovado, estando impedido no item 53, São João da Boa Vista.
Vossa Excelência está impedido? Sim. Ok. O conselheiro Beraldo. Então, os demais colocam em votação. Aprovado, unanimidade e só com impedimento. O item 55, que foi excetuado na sequência, eu retiro de pauta. Ok. Item 59. Em exame as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de São Vicente, relativas ao exercício de 2010. Dentre as incorreções anotadas pela equipe técnica, a de maior destaque estão relacionadas com o setor de pessoal, sendo elevado o número de servidores ocupantes de cargos em comissão, são 50 ocupantes de cargo em comissão para 32 efetivos, sendo que todos os ocupantes de cargo em comissão estão cedidos ao Executivo, embora suas funções sejam tipicamente legislativas. E também foi apontada a extrapolação do teto constitucional no pagamento de vencimentos a 5 servidores. A edilidade encaminhou suas alegações de defesa e documentos. A SDG opinou pela irregularidade das contas, com a determinação da devolução ao erário dos valores pagos acima do teto. As contas anteriores, de 2007, 2008 e 2009, foram julgadas irregulares. É o breve relatório. Os autos revelam que a Câmara Municipal de São Vicente cumpriu os limites constitucionais legais de despesa. No entanto, subsistem as questões referentes à extrapolação do teto constitucional no pagamento de vencimentos a 5 servidores e o elevado número de servidores ocupantes de cargos em comissão. Dos 82 servidores da Câmara, 50 ocupam cargos em comissão, sendo que todos estão cedidos ao Executivo. Estas são questões reincidentes não enfrentadas pela mesa da Câmara. Observo que apenas no exercício ora examinado, a inércia administrativa redundou em pagamentos excessivos na ordem de R$ 317.445,83. Nessa conformidade, diante das graves ocorrências verificadas, voto no sentido da irregularidade das contas da Câmara Municipal de São Vicente, relativas ao exercício de 2010, e condeno o presidente da edilidade, vereador Paulo Humberto Lacerda, a recompor ao erário as quantias impugnadas neste voto com as devidas atualizações, sem prejuízo das demais recomendações constantes do voto. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 60. Em exame as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Cunha referentes ao exercício de 2011. A principal falha apontada e não sanada pela defesa foi a mesma que motivou a rejeição das contas do exercício de 2010. É a reincidência no descontrole dos gastos com combustível, que alcançaram 13,81% do total do gasto da edilidade. A TJ, Chefia e Ministério Público de Contas e a SDG posicionaram-se pela irregularidade das contas. Acolho as manifestações e considero que as contas da Câmara Municipal de Cunha possuem falhas que comprometem o exercício. Nesse sentido, é decisiva a reincidência no descontrole dos gastos com combustível, conforme já havia sido apurado em exercícios anteriores. Com efeito, a ausência do devido controle prejudica, inclusive, que se avalie a legitimidade do uso dos recursos. De modo similar, as despesas por meio de adiantamento também se mostraram novamente descuidadas, sem a necessária prestação de contas. Tratam-se, portanto, de falhas estruturais que demandam imediata ação do Legislativo Municipal para sua correção. Assim, na companhia de ATJ, MPC e SDG, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Cunha relativas ao exercício de 2011, com as recomendações constantes do voto. Em discussão, votação aprovado. Voto do relator. Item 61, em exame as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Ibitinga referentes ao exercício de 2012. Contas em boa ordem geral, aspectos legais e constitucionais atendidos. A principal falha apontada diz respeito ao quadro de pessoal, com cargos em comissão equivalente a 91,66% dos cargos efetivos preenchidos. Há também o cargo comissionado de assessor jurídico em detrimento da criação de cargo efetivo de procurador. A TJ, Chefia e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade das contas e ambos, a MPC e a TJ, recomendam correção dos excessos de pessoal. É o breve relatório. Considero que as contas da Câmara Municipal de Ibitinga merecem aprovação. Acolho o posicionamento de ATJ e MPC no sentido de recomendar ao Legislativo a redução do número de cargos em comissão, transferindo aos cargos de natureza efetiva as atribuições rotineiras da Câmara. As demais impropriedades apontadas pelo órgão de instrução foram esclarecidas pela origem ou por seu aspecto meramente formal,
não são suficientes para comprometer as contas. Por conseguinte, voto pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Ibitinga relativas ao exercício de 2012, com a recomendação constante do voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 62 e 63 em conjunto cuidam das contas apresentadas pelas prefeituras de Sudmenuti e de Serra Azul referentes ao exercício de 2013. Contas em boa ordem geral, aspectos legais e constitucionais atendidos, voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das presentes contas, sem prejuízo das determinações e recomendações constantes nos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 64, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Herculândia relativas ao exercício de 2013. O relatório na íntegra foi antecipado. Foram diversas as falhas apontadas pela fiscalização, sendo a mais grave a falta de pagamento de precatórios. Assessorias técnicas de ATJ manifestaram pela emissão de parecer desfavorável, conclusão que foi endossada por sua chefia. Ministério Público de Contas enseja a emissão também de parecer desfavorável. É o relatório. Não vejo como dissentir das manifestações desfavoráveis dos órgãos técnicos de MPC. A ausência de pagamento dos precatórios devidos no exercício de 2013 desatende ao disposto na Carta Magna. Essa incorreção é grave e não admite tolerância, nos termos da jurisprudência firmada nesse tribunal. As demais incorreções apontadas, que não foram superadas com as razões de defesa apresentadas, podem ser lançadas ao campo das recomendações. Feitas essas considerações, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Herculândia relativas ao exercício de 2013, com as recomendações e determinações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 65 e 66 cuidam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, pelo ex-prefeito de Corumbataí contra a sentença que julgou irregulares e negou o registro a atos das admissões por tempo determinado de 2 motoristas levados a efeito no exercício de 2011, permanecendo injustificada a necessidade temporária de excepcional interesse público. E o item 66 pela Prefeitura de Santa Adélia e Marcelo Ercolim, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão por tempo determinado de diversos cargos no exercício de 2009, sem prévio processo seletivo, mantendo-se injustificada a necessidade emergencial que impossibilitasse a realização de um processo seletivo, ainda que simplificado. Relatórios integrais antecipadamente disponibilizados. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. Encerrado a nossa ordem do dia, consulto a doutora Renata Sestari, representante do Ministério Público de Contas, sobre alguns dos itens da nossa pauta de hoje que haja interesse pelo MPC. Não, excelência. Ok, não há, então está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.